Boa tarde. Então, hoje a gente vai continuar essa série sobre indexicalismo, e o que eu gostaria de fazer hoje é falar um pouco sobre uma influência que possibilitou e, na minha opinião, que tornou possível, tornou factível pensar numa coisa como indexicalismo, que é o movimento do realismo especulativo. É um movimento que surgiu, oficialmente no ano 2007, alguns de vocês sabem, enfim, é um movimento que, em certo sentido, na minha opinião, criou toda uma transformação, uma movimentação muito grande na cena filosófica, e, em certo sentido, eu acho que o indexicalismo é uma consequência do movimento do realismo especulativo. No livro eu começo com um prefácio, com uma introdução, falando sobre o que chama Reality and Speculation, que fala um pouco sobre o movimento e a influência do movimento na construção das ideias indexicalistas, e como o indexicalismo se insere nesse movimento, ainda que se insere de uma maneira complicada, de uma maneira não completamente pacífica, uma vez que o indexicalismo também, em certo sentido, uma crítica a muitas ideias desse movimento, e tem uma relação complexa, uma relação de vários lados com a própria ideia da especulação. O indexicalismo, é importante a gente notar logo de cara, é um realismo. Eu começo a introdução do livro falando de três coisas que tornam o movimento do realismo especulativo paradigmático para a filosofia contemporânea. E essas três coisas são, primeiro, que é um movimento que insiste no realismo, em particular o realismo do grande fora. O realismo do grande fora, ele é a ideia de que o mundo externo, enfim, levar a sério a ideia da existência do mundo externo, em particular a ideia de que, para além das nossas maneiras de pensar e das nossas maneiras de agir, há alguma coisa que merece uma atenção filosófica. E essa outra coisa, eu vou elaborar daqui a pouco, é esse grande fora, esse great outdoors, na expressão do Meillassoux, que é um dos propulsores do movimento, né? Então, isso é a primeira coisa, ou seja, essa ideia do realismo com respeito ao grande fora, que tem a ver com todo o momento que a gente está vivendo, que é um momento de uma certa ressaca de séculos de antropocentrismo e filosofia em outros lugares, e a ideia de que, por exemplo, o planeta e as suas aventuras e suas transformações faz parte da cena em que a gente está. Essa cena não é uma cena meramente dos humanos excepcionais. Então, essa ruptura da centralidade no humano é uma maneira de, digamos, tirar o foco do nosso próprio umbigo. Então, o realismo especulativo faz isso com esse elemento forte de tentar trazer a força de um realismo. A ideia de especulação é uma ideia interessante e paradigmática para o nosso tempo também, vendo aqui essa conexão que estou fazendo aqui com o realismo especulativo na introdução, porque ela traz para a cena a grande imagem. Ela não se contenta simplesmente em lidar com detalhes, questões filosóficas menores, mas tenta apresentar apresentar uma imagem ampla, apresentar uma imagem, uma visão ampla das coisas, uma visão que não é modesta, né? Ou seja, uma ruptura com
Claro que a modéstia aparece, porque essas visões, é claro, elas são refutáveis, falsificáveis, criticáveis, evidentemente, como a própria ideia de especulação, tal como ela aparece, por exemplo, no Whitehead, que vai ser o objeto de um outro episódio futuramente. E uma outra coisa muito importante do movimento do realismo especulativo é que ele é um movimento plural, ou seja, aí entre ideias, primeiro, das pessoas que oficialmente inauguraram o movimento, né, o Meillassoux, o Graham Harmon e o pessoal mais ligado, mais oriundo de Warwick, o Ray Brassier e o Hamilton Grant, ou seja, só aí você tem uma pluralidade muito grande. Você tem pelo menos quatro ideias, 4 concepções de realismo especulativo. O movimento nem sequer se vê como movimento, ou seja, essas pessoas nem se veem mais como parte integrante de alguma unidade. E foi mesmo difícil encontrar alguma coisa em comum para juntar essas 4 pessoas. Mas acho que houve, na minha opinião, um sucesso em chamar esse movimento de realismo especulativo, justamente no sentido de incluir tanto as tentativas de ser realista, ou seja, de romper com a nossa concha, a nossa bolha, e apresentar uma visão ampla das coisas, engajar a filosofia na amplitude, nas grandes questões, nas grandes imagens, nas grandes paisagens, nas grandes vistas, nas grandes configurações, e em particular no grande fora. O realismo especulativo, em particular o trabalho do Meillassoux, e isso é seminal, angular no trabalho do Meillassoux, tenta contrapor a parte de um diagnóstico de que a gente estaria desde Kant no que ele chama de era do correlato, que é uma era que é inaugurada por alguma coisa que ele chama de um correlacionismo fraco. Correlacionismo fraco é a ideia de que o nosso conhecimento é apenas da nossa correlação. A palavra correlação é uma palavra muito importante, é uma palavra que vem de Russell. Ela aparece, por exemplo, nas meditações cartesianas de um jeito bem importante, de um jeito bem protagonista. A correlação é justamente aquilo que está entre, digamos, o polo, digamos, do sujeito que conhece, do sujeito que pensa, e o polo do mundo. Então, a gente não conhece o mundo, a gente apenas teria acesso epistêmico, teria conhecimento da nossa correlação com o mundo. Então, o relacionismo fraco é a ideia de que a gente não pode conhecer o mundo, digamos assim, as coisas por elas mesmas. A gente só pode conhecer as coisas através da nossa correlação. É a nossa correlação que, afinal, a gente conhece. A gente não conhece nem o mundo, ele mesmo, sem a nossa correlação, nem sequer nós mesmos sem a nossa correlação. Então, a correlação é o ponto de partida e também o ponto de chegada. A gente não consegue escapar da correlação, o conhecimento está fadado a isso. Esse é o diagnóstico do correlacionismo fraco, que é, digamos, pelo menos uma certa leitura de Kant, que foi bastante, de fato, teve bastante influência no século XIX e no século XX. O correlacionismo fraco contrasta com o correlacionismo forte, que seria uma tese mais forte do que a tese kantiana, que diz que o próprio pensamento, ele o próprio pensamento, ele só pode ser o pensamento da correlação. Tá? Ou seja, você não pode pensar para além da correlação. Tá? O esforço que esse diagnóstico permite ao Meillassoux, está aqui a tradução do Brassier, do livro Après la finitude, de 2006, para o inglês.
O diagnóstico, grosso modo, do Meia-Sul é que é preciso, por algumas razões, e eu não vou entrar tanto nas razões que ele, em particular, enumera para a gente romper. A gente tem que romper com o correlacionismo fraco e forte e com a era do correlato. A era do correlato não é feita só de correlacionismos, ou seja, desde Kant a gente não somos todos correlacionistas fracos e fortes. Somos também, temos algumas alternativas que foram elaboradas dentro desse âmbito e que formam essa era, a era do correlato, que é uma era que ele reivindica que chega ao fim, que ele procura exorcizar. Então, portanto, aqui o conjunto a constelação de coisas que surgiram nessa era do correlato, a partir do correlacionismo fraco, é que precisaria ser deixada de lado. E justamente deixar de lado o correlacionismo fraco e forte é outra vez se engajar com o grande fora, com o great outdoors, tá? Com o exterior, tá? Com aquilo que com aquilo que está fora da nossa correlação, que significa, portanto, fora do âmbito do nosso pensamento e do nosso conhecimento. Uma maneira de pensar que o Meia-Sul considera bastante comum na era do correlato é o que ele chama, usando o termo de Heidegger, e a gente falou um pouco, talvez rapidamente, sobre isso no episódio passado, é a metafísica da subjetividade. Ou seja, na construção do Meia-Sul, a metafísica da subjetividade é a ideia de tornar a correlação ela mesma absoluta. Tornar a correlação ela mesma tal que ela é a estrutura última das coisas. Então não há nada mais, se nós estamos confinados na nossa correlação, porque não há nada mais além da correlação. Seria uma maneira de transformar a correlação não uma maneira de esconder, velar o que está por trás dela, mas de transformar ela naquilo mesmo que transparentemente aparece. Então seria uma maneira de fazer coincidir aparência e realidade. A realidade última na verdade, a correlação. Então, a metafísica da subjetividade seria aquilo que transforma a correlação em absoluta. Ou seja, a última instância é a correlação. O mobiliário do universo é a correlação. O mundo é a correlação. Se a gente usar os termos que a gente está usando nos outros encontros, nos outros episódios. E a metafísica da subjetividade, tipicamente, e aqui ele está bastante próximo de Heidegger, a metafísica da subjetividade ela é encontrada em desdobramentos do hegelianismo, em Hegel e nos seus desdobramentos, e também encontrada, digamos assim, para usar a imagem do Leibniz, do Heidegger, dos herdeiros de Leibniz. E aqui o Meia-Sul acho que menciona pessoas como Bergson Whitehead, né? Ou seja, digamos, as formas da monadologia seriam metafísicas da subjetividade. Ou seja, digamos assim, metafísicas da correlação, que transformariam a correlação naquilo que há de absoluto. E com isso, a gente chega num elemento muito importante da era do correlato. Romper com a era do correlato, em particular, é romper com a transparência. E o realismo especulativo ele é bastante fiel a isso, a essa ideia do Meia-Sul. Ou seja, a ideia de que o mundo não é transparente, as nossas imagens vindas do nosso pensamento e do nosso conhecimento. Ou seja, o mundo, a não transparência do mundo significa que, em certo sentido, o mundo transcende a nossa imagem dele. Ou seja, há um grande fora, digamos, é uma maneira de pensar nisso. Então, a realismo especulativo, como eu falei, é uma coisa plural. O próprio Meia-Sul, ele tem uma doutrina que ele chama de materialismo especulativo, segundo a qual
a única coisa absoluta, ele está de fato romper com o correlacionismo, significa alcançar o absoluto, e ele começa o livro logo no início falando sobre Descartes e a distinção entre qualidade primária e qualidade secundária, ou seja, o caráter absoluto das qualidades primárias, essa busca do absoluto que foi abandonada pelo correlacionismo. Então, trata-se de encontrar algum absoluto. E o absoluto para ele diz assim, e, portanto, o materialismo especulativo não é uma metafísica no sentido dele de encontrar objetos ou itens que são absolutos, mas é um esforço especulativo no sentido de encontrar um princípio absoluto. E o princípio absoluto é o princípio que ele chama de princípio da facticidade, ou seja, o hipercaos, a ideia de que tudo é contingente, a contingência de todas as coisas. E isso é um princípio, vamos dizer assim, é um princípio transcendente, no sentido de que é um princípio necessário, é absoluto. Ou seja, Meillassoux é famoso por essa tese de que, enfim, Deus não existe, mas ele pode vir a existir, né, a qualquer momento, né, porque tudo é contingente. Então não existe nada de necessário no ateísmo, da não existência de Deus. Deus pode vir a existir a qualquer momento. Isso é uma tese messiânica, a ideia de que Deus não chegou ainda, porque se tivesse chegado. Bom, isso está sendo elaborado num texto que está sendo prometido no Meillassoux há muito tempo, mas a ideia é de que se ele tivesse chegado, enfim, a gente não teria justiça no mundo. O problema do mal é absolutamente persuasivo com respeito à impossibilidade da existência de Deus, mas a impossibilidade da existência de Deus agora. Não quer dizer a possibilidade da existência de Deus no futuro. O futuro pode trazer Deus. Bom, enfim, sem entrar em detalhes nessa questão do Deus futuro, o que importa é o seguinte, para a gente entender bem o que é o princípio da facticidade. Deus, quando vier a existir, pronto, ele pode fazer muitas coisas, mas tem uma coisa que ele não vai poder fazer, que é abolir o princípio da facticidade. Ou seja, esse princípio é o princípio que rege, inclusive, Deus. Deus está submetido ao princípio da facticidade. A existência está associada à facticidade, ou seja, a existência está associada à contingência. A contingência, ela é estrutural. No meu livro, que foi publicado em 2016, chamado Being Up for Grabs, nesse livro eu procuro mostrar que a correlação pode ser bastante espalhada, a contingência pode ser bastante espalhada no mundo sem ela ser tudo que existe. Eu tento desvincular esse elo entre existência e contingência e ao mesmo tempo mostrar que a contingência ela é central para a existência, ela é como se fosse uma condição de possibilidade da existência. Mas isso é diferente do princípio da facticidade. O princípio da facticidade diz tudo é contingência. E a argumentação do Meillassoux aí é uma argumentação muito, muito interessante, porque o que ele faz é dizer, olha, na verdade, aqueles que aderem à metafísica da subjetividade estão transformando a correlação numa coisa absoluta. E justamente, para Kant, justamente é factual, ou seja, é contingente, que nós estamos, digamos assim, numa correlação. Então a saída, a transformação da correlação numa coisa absoluta é alguma coisa que não ensina, não aprende, não leva a sério a lição correlacionista de que a correlação ela é factual, ela é contingente, ela poderia não estar aqui, não tem nada de necessário na correlação. E quando você entende que a correlação, que é tão importante no nosso conhecimento, no nosso pensamento, digamos assim, você entende que a correlação é contingente, daí ele parte para um salto especulativo, que a especulação é importante, para dizer que, na verdade, a partir daí, a partir da contingência da correlação, a gente conclui a contingência de todas as coisas. A especulação é aquele passo que é, por exemplo, exemplificado por Whitehead como o voo de um avião, que precisa de algum lugar para decolar. Esse lugar para decolar é a experiência.
Mas a partir da experiência você tenta voar o mais rápido possível. A experiência é boa, conveniente e adequada para a especulação se ela consegue fazer com que você voe muito alto e veja muitas coisas. Tá? Porque a especulação não é você partir da experiência em relação ao dogma, partir da experiência em relação a uma possibilidade de entender com mais amplitude, ver com maior, ver uma imagem maior, ver uma paisagem mais ampla, mais larga. Então a paisagem mais ampla, mais larga que a contingência da correlação permite que o Ieyasu veja é a contingência de todas as coisas. Então esse passo especulativo é um passo central do materialismo especulativo. Então as coisas são contingentes, significa que as coisas podem todas ser transformadas, Deus pode vir a existir, e quando ele vir a existir, o mal pode ser sanado, né? A justiça, o mundo de justiça pode vir, porque a injustiça não tem nada de contingente. Desculpa, não tem nada de necessário, não tem nada de absoluto. A única coisa absoluta é, portanto, o princípio da faticidade. Então, ou seja, não se trata de dizer assim, pode haver alguma coisa absoluta, mas nós não conhecemos. Não, nós podemos conhecer especulativamente esse absoluto, e esse absoluto é justamente o princípio da faticidade, a contingência de todas as coisas. A única coisa necessária é a contingência. Então, o Ieyasu, então, portanto, tem essa estratégia especulativa para chegar no realismo, ou seja, para chegar no absoluto. Então, o realismo especulativo se manifesta da seguinte maneira: o realismo, no sentido de que o grande fora está lá, e o grande fora é basicamente o princípio da faticidade, e o princípio da faticidade tem algumas consequências, né? Essas consequências importam e constituem, digamos assim, uma chave, uma maneira, um caminho para chegar no grande fora. Então, o grande fora aparece como protagonista, a gente não está confinado numa correlação. Uma estratégia muito diferente, de fato, em parte orientada por um outro tipo de preocupação também com o grande fora, é a estratégia do Green Harman. O Harman, ele tenta pensar, a preocupação dele central é menos a de conhecer o grande fora, e mais a de colocar num cenário extra-humano aquilo que nós tipicamente falamos sobre os humanos. Então, a ideia de que o humano é uma exceção e é completamente diferente é uma ideia que ele procura combater por meio do realismo especulativo, que nele ganha a forma de uma ontologia orientada a objetos. Que é uma coisa que também é bastante interessante para a gente pensar no lexicalismo. Eu vou me concentrar nessas duas formas de realismo especulativo, ou seja, a do Ieyasu e a do Harman. E a do Harman, pelo seguinte, porque elas estão diretamente ligadas à maneira como o lexicalismo foi pensado e foi desenvolvido e argumentado na parada. Então, Harman diz: a ontologia orientada a objetos postula que há uma parte do objeto, uma figura do objeto, que se chama objeto real, que é alusível. Ou seja, esse objeto é uma coisa que não só não é acessível à nossa percepção, como não é acessível a nenhuma percepção, no sentido de não causa consequência, não causa efeito em parte alguma. Então, não é apenas, digamos, a minha percepção dessa mesa que é incompleta, porque o objeto real mesa não é acessado. Mas também os livros não capturam a mesa, também os ácaros que passeiam por aqui não capturam a mesa completamente, nem o chão captura a mesa completamente, nem a parede captura a mesa completamente, ou seja, tem uma parte que é uma vida secreta do objeto que elude, né, todas as percepções. Então, todas as relações, propriedades de um objeto não podem, portanto, definir esse objeto completamente. Então, portanto, a gente está fora do âmbito daquilo que a gente chama habitualmente de lei de Leibniz, que implica que os indiscerníveis são idênticos. Os indiscerníveis são idênticos significa que as coisas que têm as mesmas propriedades são
idênticas, porque aquilo que define uma coisa são suas propriedades. Não, tem uma coisa que elude a tudo isso, que elude a as qualidades sensíveis de todo tipo de um objeto. Por quê? Porque há um objeto real secreto que é elusivo e portanto, é incognoscível, mas a incognoscibilidade desse objeto é uma incognoscibilidade que não tem a ver com a nossa humana capacidade ou incapacidade de acessar ou de ter um conhecimento perfeito, absoluto, mas é da própria natureza que esse recôndito esteja lá, que todo objeto tenha um elemento secreto, todo objeto tem um objeto real. Hamann avança uma doutrina dos objetos que tem 4 elementos. Os objetos são formados por quatro polos, e um desses polos é o objeto real. O objeto real, ele escapa de mim e de todas as coisas. De todos os objetos, o objeto real escapa. Então, aqui a gente vê uma coisa muito interessante, esse elemento de que, digamos, seria a não transparência. Não transparência, ou seja, o objeto não é transparente, nenhum objeto é transparente. Não é só nós que não somos transparentes, não é só os nossos objetos de conhecimento que não são transparentes, todos os objetos, enquanto objetos, somos todos não transparentes. Ou seja, tem uma coisa recôndita, tem uma coisa que se retira, tem uma coisa que não se dá, que não aparece, que não transparece. E é esse não transparecimento que o objeto real que faz, digamos, que o Hamann quer ser realista, que forma o realismo dele, ou seja, sobre o qual ele é realista. A especulação surge do seguinte: olha, na verdade a gente não tem acesso às coisas, mas a gente especula daí que nada tem acesso às coisas. Ou seja, é como se a gente dissesse assim: olha, na verdade a nossa impossibilidade de chegar à coisa em si, ou seja, o próprio correlacionismo, é o solo a pista de decolagem para a gente poder ver que, não que tudo é contingente, mas que tudo tem um elemento recôndito, que todo objeto tem um elemento recôndito, todo elemento tem um objeto velado, todo objeto tem um elemento velado. Então, esse velamento é bastante interessante, ou seja, aqui a ideia é que o grande fora, ele está dentro de todas as coisas, se a gente quiser pensar assim. Ele está realmente dentro de todas as coisas, está dentro do objeto real desse livro, desse objeto, dessa mesa, dessa gama, desse computador. Todas as coisas têm um objeto real. Esse objeto real, ele não é aquilo que não é transparente. O indexicalismo, ele pertence, em certo sentido, a esse cenário realista do realismo especulativo, e daqui a pouco eu falo dos problemas com a especulação, porque igualmente ele postula: olha, na verdade tem um grande fora, e levar esse grande fora a sério significa entendê-lo como grande fora, entendê-lo como uma coisa exterior, e ao mesmo tempo justamente tem essa ideia de que, digamos, o nosso acesso às coisas, ele tem a ver com um horizonte, que é talvez o horizonte da nossa correlação. O horizonte justamente antecipa ou permite vislumbrar o que está para além do horizonte. O que está para além do horizonte é o além, é o fora, é o outro, é o exterior. Justamente esse outro e esse exterior e esse fora é que é vislumbrado quando a gente tem a imagem de que a nossa correlação é uma estrutura indexical, está numa estrutura indexical. Então, quase como se, em certo sentido, a gente pudesse quase fazer uma especulação e dizer: olha só, a correlação nos permite especular para a ideia de que tudo é indexical. Mas isso não funciona tanto assim, né? Até porque o indexicalismo não é uma forma de metafísica da subjetividade.
justamente não é uma forma de metafísica da subjetividade, porque não é, apesar de que a correlação, ou o elemento da correlação, pode ser expandido numa especulação, numa imagem mais ampla, em que a correlação é, digamos, o ponto de partida, aquilo que a gente experiencia, conhece, que é a pista de decolagem do nosso voo especulativo. Essa imagem mais ampla de fato, nos permite dizer que tudo é indexical. O que importa é que a correlação tem um fora. O que importa é que a correlação tem uma estrutura que é limitada. Ou seja, justamente o limite da correlação é que importa. E isso, um pouco como eu estava dizendo no episódio anterior, nos permite justamente colocar num certo foco, ou trazer para um foco indexicalista, justamente o argumento ontológico do Levinas acerca do outro, que diz, olha, na verdade, o fora, ele é ontologicamente fora, ele não pode ser, ou seja, ele está associado à sua essência, está do lado de fora. Então, você não tem... o fora não é... O fora, ele está... o fora, ele não é um elemento da correlação, a não ser como um elemento da correlação como o outro. Ele é o outro da correlação. O outro da correlação está sempre dando as bordas, dando a forma da correlação. Então, o indexicalismo trabalha justamente com o outro da correlação enquanto o outro, não enquanto um substantivo que eventualmente vai ser elucidado, descrito, mas como o outro que é aquilo que a correlação não é. Então, o grande fora é aquilo que a correlação não é. E isso é o grande fora, digamos assim, na sua essência. Ou seja, o argumento ontológico seria, então, mais ou menos, que o grande fora, ele é exterior, ele é inalcançável pela sua própria essência. E isso não é consequência de nada, senão da ideia de que o grande fora é um fora. Ele está, portanto, fora das correlações. Então é quase como se a gente estivesse pensando assim. A ontologia mental de objetos, ela entende o objeto como o objeto real, aquilo que é recôndito do objeto, como aquilo que está dentro do objeto, tá? Aquilo que é interno e constitutivo do objeto. Mas justamente o outro, ele justamente é aquilo que está do lado de fora, né? Aqui eu acho que vale uma comparação, que eu acho que também tem seus limites, mas vale essa comparação, essa analogia, que é mais ou menos o seguinte: logo no início da Totalidade do Infinito, o Levinas diz, a minha posição se distingue da posição do Kierkegaard, porque o Kierkegaard acha justamente que no interior de uma subjetividade que se encontra o singular, singularíssimo. Aquilo que é peculiar, aquilo que é único, aquilo que é sui generis, se encontra dentro de uma subjetividade. Enquanto que eu digo que é justamente aquilo que se encontra fora. Né? É o fora, é o outro que singulariza, que situa, que localiza, a gente usar esses termos importantes no indexicalismo, uma subjetividade, uma interioridade, uma posição. Porque senão trata-se apenas do mesmo. Trata-se, o interior, ele é mesmificante. Aquilo que tira o interior da sua mesmidade é justamente o outro, o externo. Então aqui a gente vê essa semelhança de família, né, entre o realismo especulativo de um lado e o indexicalismo, ou seja, as formas de realismo especulativo de um lado e o indexicalismo do outro. Ou seja, aqui também a gente poderia quase pensar de uma maneira especulativa. No entanto, isso eu acho que tem que ser visto com um certo grau
um certo grau de sal, porque, veja bem, a especulação ela é alguma coisa que tem a ver com um jogo de espelhos. Então é como se a gente estivesse sempre vendo um espelho, ou seja, a partir do que a gente descobriu na nossa experiência, na nossa pista de decolagem, a gente chega a uma visão, uma vista mais ampla. Mas isso foi um jogo especular. A gente diz assim, olha, na verdade a gente pode projetar mais do que a gente já sabe, se a gente projetar mais do que a gente já sabe, a gente consegue ver mais longe. Né? Não há uma ruptura, não há um dentro que passa para um fora. Há um fora que é, digamos assim, a projeção especular de um dentro. A especulação vem do especular. Então, portanto, a especulação ela tenta amplificar alguma coisa por meio de espelhos, por meio de uma projeção, por meio de um exercício de mesmificação. Você quer dizer assim, o mesmo pode ser, o mesmo que se passa aqui nessa porção conhecida das coisas, pode se passar do lado de fora. Então é quase como se o fora desaparecesse e se tornasse simplesmente uma imagem reflexa no espelho do dentro. Então, nesse sentido que a especulação ela é mesmificadora. Né? Então, justamente, o outro é outro. Né? Aquilo que eu não sou. Né? Então, o grande fora, ele é aquilo que a correlação não é. Aquilo que não está na correlação. Não é uma projeção da correlação para fora. É por isso que não se trata de fazer um salto especulativo, um voo especulativo a partir da correlação. Não se trata, portanto, de uma metafísica da correlação, de uma metafísica da subjetividade. Trata-se de um pulo para fora. Um pulo para fora que é fora. Então, portanto, o fora ele influencia o dentro simplesmente porque o dentro e o fora são interdefinidos indexicamente. Então, fora o outro é outro, e é outro de um mesmo. E, de novo, a simetria é muito importante. Não é que a correlação é o grande fora do grande fora. A correlação é aquilo dentro do qual nós vemos o grande fora e sentimos a força do grande fora. Então, o grande fora ele não depois eu vou entrar num outro episódio um pouco mais sobre a percepção, que, como eu disse, é um elemento importante no terceiro capítulo do livro, que é justamente aquilo que faz com que o exterior nos dê veredito sobre o mundo, para além, e portanto nos dê veredito sobre o mundo sem implicação na nossa relação, no nosso conhecimento e no nosso pensamento. Portanto, nosso conhecimento e o nosso pensamento respondem ao grande fora. O grande fora não é alguma coisa alheia, né? Mas justamente porque ele é um outro, mas ele é um outro que aparece em nós, digamos assim, apenas os seus, o termo do Levinas por meio de suas traças, né? de seus vestígios, dos seus rastros, das suas marcas, dos seus traços. Então, justamente, então o exterior, então por isso não há exatamente uma especulação. Eu digo que é como se fosse uma especulação, por meio de espelhos quebrados. Porque aqui é muito importante que o outro interrompa. É muito importante que o grande fora interrompa, é muito importante que o outro interrompa a correlação. Ou seja, o indexicalismo é também uma filosofia da quebra, da interrupção, da ferida. É também uma coisa que tenta levar a sério a ideia de que o nosso pensamento, o nosso conhecimento é vulnerável. Essa vulnerabilidade não é, digamos, não é contingente, mas ela é absoluta na medida que ela é uma consequência de um absoluto deítico, que é a estrutura indexical. O Levinas uma vez é perguntado se a posição dele não seria uma espécie de... Isso está em algum ponto do livro dele de 82,
de Deus Vem a Ideia, ele diz, não seria essa posição uma variante de uma posição cética, né? É uma posição muito boa, de fato ele engaja, em certo sentido, muito próximo da ideia de alternativas, né? Da ideia da existência sempre de alternativa, aquilo que você pensa, a ideia da diafonia, para usar o termo do senso empírico. Enfim, essa diafonia, essa dialogidade do pensamento. Então, é quase como se a gente estivesse dizendo, olha, na verdade, não se trata de sim usar os argumentos céticos para ter uma conclusão diferente. Não é de dizer, não é que o conhecimento é impossível, é que no conhecimento tem a presença do outro. Isso não é contra o conhecimento, porque talvez estrito senso nem sequer a presença do outro, mas o rastro, o traço do outro aparece no conhecimento. E isso não é motivo para não conhecermos, é motivo justamente para conhecer, porque talvez seja a única maneira de a gente ter o rastro do outro. Então é quase como se fosse um elemento de uma comunhão, um exercício que a gente faz para se aproximar do outro. Não no sentido de que a gente vai comungar com ele, mas que é onde ele pode aparecer. Então a correlação, a gente se engaja na correlação, digamos assim, os termos que eu estava falando no episódio anterior, a gente se engaja no ato intencional justamente porque o ato intencional vai ser interrompido pelo outro. Assim como o ato intencional ele é interrompido, a especulação também é interrompida. A especulação como alguma coisa que se move dentro da correlação também é interrompida. Porque, veja, há um sentido em que a especulação sim se move no mesmo, se move dentro da correlação. E aqui se trata de romper com a correlação. Se trata realmente de levar o grande fora a sério, no sentido de entendê-lo como grande e como fora. Grande no sentido de uma grande imagem, que a gente está com a especulação, mas de um fora que é também um fora da correlação. Então, o método, o caminho especulativo, ele é problemático para o psicanalismo. Enquanto que o realismo especulativo, ele se centra nisso. Então, ele tem um elemento de mesmidade. Mas o que importa, sobretudo o que importa, nessa semelhança de família entre o dexicalismo e as formas de realismo especulativo, é precisamente o elemento realista. O elemento de dizer, insistir sempre num elemento de realidade externo à correlação. E esse elemento externo à correlação é que em parte, o protagonista, não o protagonista no sentido de alguma coisa que está presente, mas é o protagonista no sentido de que daquilo que deixa marcas no pensamento e no conhecimento. Então esse externo esse exterior que é aquilo que o realismo especulativo conclama, recomenda, que a gente comece a levar a sério. E o dexicalismo tem sua maneira de fazer isso.